Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar aqui um pouco, enquanto o Instagram está notificando vocês. Mas não se preocupem, caso vocês não possam participar hoje do nosso encontro. Boa noite, Tânia. Se não conseguir hoje, né, vocês podem assistir depois, que a live vai ficar gravada, tá? Então, boa noite, Tânia. Boa noite, Sandra. Um abraço para você, tá? Então, pessoal, vamos esperar o pessoal chegar, né? Vamos ver se tem mais alguém que vai assistir. Se não tiver, a gente vai conversando aqui e já já a gente vai começar aqui o nosso evangelho. Boa noite, Sandra. Um grande abraço para você, né? Aí em Natal, né? Você tá em Natal. Tânia, né, do Rio de Janeiro. Boa noite. Um abraço para vocês e muito obrigado pela atenção, por estar aqui conosco assistindo, né, esse evangelho no lar. Então, pessoal, hoje eu estou começando uma maratona de evangelhos aqui neste Instagram. Por que eu estou começando neste Instagram e não no outro? Porque a partir de hoje, a nossa conversa fraterna, os evangelhos, tudo que se refere, né? Tudo que se refere à psicografia vai estar tudo direcionado para esse Instagram. É o Instagram Carteira do Amor, Famílias em Luto. Então, nesse momento, por isso que eu comecei a fazer uma mídia aí, né, nos nossos canais. Mas como vocês também seguem os outros canais, continue seguindo, porque é nos outros canais também que eu vou estar postando a minha agenda. Porém, as lives, os recados, a análise das cartas, os evangelhos, a lista dos contemplados, né? Será tudo postada neste Instagram. Esse Instagram aqui agora, ele é exclusivo somente para o pessoal da psicografia, ok? Então, hoje eu andei seguindo várias pessoas do outro Instagram para que eles viessem até esse daqui para chegar, né, para assistir conosco. Então, para vocês que estão aqui, também estou com muita saudade de você, viu, Sandra? Mas fique bem, né? Aí com a Sarinha, com o Pedro, né? Também aqui a Tânia. Eu não esqueço de vocês, tá? Porém, a gente ficou um tempo, né? Desde dezembro, eu dei um tempo nas lives, nas cartas, depois das cartas de Natal. Então, eu estou retornando hoje. Por que eu estou retornando hoje? É a semana do meu aniversário. E sempre que se aproxima a semana do meu aniversário, eu, como presente, né? Eu faço a semana, né? A semana que é a maratona de aniversário, a maratona de evangelho, para ajudar vocês que me seguem do outro lado. Aqui eu vou estar recebendo recado, analisando carta, vou estar fazendo todo aquele trabalho que é feito lá no YouTube, né? Porque a gente continua lendo as cartas no YouTube, lá no canal. Porém, esse canal, esse canal aqui é um canal de interação do pessoal que me segue na psicografia, tá? Então, se você segue aí o Telegram, lá onde você posta a sua solicitação, se você segue o Instagram, né? No meu outro Instagram, o Nancy Souza, tá? O Nancy Rocha Souza, tudo está conectado aqui. Porém, todo o trabalho espírita, todo o trabalho das cartas, né, será destinado a este encontro, né, neste momento. Então, por isso, hoje, eu estou começando esses encontros, essa maratona de evangelho, e quem não assistir agora, assiste depois, né? Então, nós vamos começar o nosso encontro do evangelho de hoje. Vamos convidar Jesus para estar perto, aí no seu lar, junto com a sua família. Abra a porta da sua casa e convide o Mestre Jesus para estar com você nesta noite e todos os dias no seu lar,
no seu trabalho, aonde você estiver. Então, nós vamos aqui orar pelos irmãos que passaram pelo terremoto. São muitos irmãos, são muitas tendas, muitos hospitais de campanha do mundo espiritual que estão sendo montados para acolher essa quantidade de irmão desencarnado lá do outro lado. Vamos pedir também pelos nossos irmãos, pelos amigos, pelos parentes, pelos conhecidos e por aqueles que estão nos hospitais, passando por um refazimento, tanto no plano espiritual como aqui na Terra. Então hoje eu queria, neste primeiro encontro, nessa maratona de Evangelho, conversar um pouco com vocês sobre o Evangelho no lar. Para você que ainda não implantou o Evangelho no lar, eu gostaria que você observasse, né, um livrinho aí na sua mesa, um livrinho que estiver aí na sua prateleira guardado, tá? Pode ser um livro de mensagem edificante, porque o seu coração, saudoso neste momento, é quem vai ajudar o seu familiar a estar mais próximo de você, sendo preparado para que mais tarde ele possa, né? Para que mais tarde ele possa receber a permissão para escrever um recado, uma carta para o seu familiar aqui na Terra. Então, neste momento, após a nossa prece inicial, nós vamos ler um trechinho do Evangelho para conectar com os nossos orientadores espirituais. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos convidar o Mestre Jesus para estar conosco nesta noite. Vamos pedir para que Ele pacifique os corações dos irmãos aflitos, dos acamados, dos doentes e de todos aqueles que desencarnaram por meio desse terremoto. Que Jesus abençoe todos vocês e que nos dê uma noite de sono reparador com a nossa família. Então, gratidão, muita luz. Vamos orar aqui por eles também, viu, Tânia? Vamos colocar o seu filho Igor, assim como a Sandra também, colocar aqui aquele ente querido que ela sempre solicita a carta dele, para o paizinho dela, né? Para todos vocês que estão assistindo aqui. Então, basta que vocês se conectem com o Mestre Jesus, né? Pense em Jesus nesse momento, né? E para que esses irmãos possam se aproximar de você para nos ajudar a assistir junto conosco, né? Este Evangelho da noite. Ok? Então, Chico Xavier, numa de suas mensagens muito importante para esse evangelho de hoje, ele nos traz uma frase bem interessante que ele diz o seguinte: o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Pode ser o Pão Nosso, pode ser o livro Fonte Viva, pode ser o livro Caminho, Verdade e Vida, né? Pode ser qualquer livro de mensagem edificante, você pode ler, né? E convidar os seus familiares, leia a minha voz, tá? Para que ele possa ouvir a sua voz, proferindo aquelas palavras de estímulo, de consolo, tá? Para consolar o coração deles, para cessar a dor, a angústia, a saudade. Pode ser qualquer livro desse. E nesse momento, eu convido você para lembrar que o Evangelho no Lar, eu vou colocar aqui o passo a passo para que o Evangelho no Lar seja a fonte de luz, o farol de luz para iluminar o lar de todos vocês. Escolha um dia da sua preferência. No nosso caso aqui, eu vou fazer o mutirão de Evangelho todos os dias. Após o término deste evangelho, eu vou compartilhar lá no nosso canal no YouTube, porque quem não assistiu aqui, assiste lá. Vou compartilhar aí nos nossos grupos, no Telegram, no WhatsApp, para outras pessoas assistirem, tá? Escolha um dia da sua preferência. Sugerimos um dia assim de fácil memorização, por exemplo, uma segunda-feira, uma sexta-feira, porque às vezes você dormiu hoje, domingo, amanhã, segunda-feira, é o dia do meu evangelho, é o dia que eu vou orar, para passar a semana inteira conectada com o Mestre Jesus, com as energias salutares. Escolha um aposento silencioso, ou seja,
escolha um lugar na sua casa que não tenha muito barulho, né? Senta aí na mesa, fica quietinha, mentaliza Jesus, né? E aí você começa, né? Você começa a fazer a leitura das mensagens edificantes, igual a Sandra falou aqui, que seja o Pão Nosso, o Fonte Viva, o Caminho, Verdade e Vida, o Jesus no Lar. Inclusive o livro Jesus no Lar, a primeira mensagem do livro Jesus no Lar, ele traz uma mensagem falando como surgiu e como foi realizado o primeiro evangelho no lar na casa de Simão Pedro. Então, se você não tiver o livro físico, tem o download aí na internet gratuito e você pode, né, baixar e assistir, tá bom? Baixar e fazer a leitura do livro. Oi, Kátia, boa noite, seja bem-vinda. Coloque uma jarra com água sobre a mesa para fluidificação. Na falta dessa, pode ser utilizado um copo, né? Se você não quiser, se você estiver morando sozinho e não quiser aquela jarra grande, procure até mesmo uma garrafinha assim pequenininha, serve, tá? Mas pode ser um copo d'água, pode colocar o copinho lá, enquanto você está lendo aquela mensagem edificante, enquanto você está orando, né? A espiritualidade está colocando ali as energias salutares para que você possa tomar depois que realizar, né, a finalização do evangelho. Sentar-se à mesa sem alarde, sem barulho, né? Eu tô adiantando um pouco, justamente que tem um passo a passo aqui. Fazer a prece de abertura igual eu fiz aqui, né? Trazer Jesus para a sua tela mental, né? Trazer para a sua mente aquelas pessoas que você deseja que eles recebam através da prece, através do evangelho. As mensagens edificantes, as leituras, as preces que você vai fazer, né? Dedica essas preces para essas pessoas necessitadas, né? Após fazer uma leitura breve do evangelho, comente com as pessoas que estiverem ao seu redor, ou mesmo se você estiver sozinho, tá? Não se preocupe, você não vai estar só. Ali tem o seu mentor espiritual, o Mestre Jesus já enviou vários espíritos de luz para limpar a sua casa, para fazer o acolhimento daqueles irmãos necessitados, para amparar e acolher todos aqueles que estão necessitando, encarnado e desencarnado, para lhe ajudar. Então, nesse momento, é fundamental você ler um trecho do Evangelho, abra ao acaso. Se você quiser também começar a ler o Evangelho, né? A ler o Evangelho bem do começo, como se fosse estudando, não tem problema nenhum, tá? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês começassem a fazer o Evangelho no lar, caso seja da sua vontade. Nesse momento também, se você não é espírita, você pode pegar a Bíblia, abrir ao acaso e ler um versículo da Bíblia, ou então você pode ler um salmo da Bíblia e oferecer para essas pessoas, tá? Você não precisa ser espírita. Ah, Nancy, ninguém é espírita na minha casa. Então, crie o hábito, né, de você ler um livro de mensagem edificante, que seja a Bíblia, que seja um livro do Chico, um livro do Padre Zezinho, do Padre Antônio Maria, de qualquer religião, mas que seja direcionada à leitura, à oração, para que você se conecte com esses irmãos necessitados, para fortalecer a sua fé e ajudar tantos que estão necessitando. Tanto aquelas pessoas que moram com você, como seus familiares que moram distantes, como os que deixaram a terra, ok? Então, o Evangelho no Lar, você vai fazendo aí passo a passo, como eu falei. Os demais integrantes também poderão ler uma leitura edificante, até mesmo desse livro que você leu. Você pode ler uma leitura, mandar o outro ler outra, o outro ler outra, e assim o Evangelho no lar vai ficando ali homogêneo, junto com a família, vai criando aquele vínculo de amizade, né? De paciência, de tolerância, de amor entre vocês. Então, nesse momento, o Evangelho no lar é fundamental. Nesse momento, aonde eu estou explicando passo a passo para vocês, para que o nosso mutirão de evangelho até a sexta-feira, né, toque no coração de vocês para começar esse evangelho no lar, ok? Então,
Mais tarde, assim que todos leiam ali a mensagem edificante, você já fez a leitura do Evangelho, né? Permita que cada um dê a sua opinião da leitura que foi realizada do Evangelho. É importante, enquanto eles estão conversando, enquanto eles estão fazendo comentários sobre a leitura, a espiritualidade está tratando tanto você como eles que moram naquela casa, até mesmo os que vieram para assistir os desencarnados. Para encerrar, agradeça a toda a equipe espiritual, agradeça o espírito amigo, o seu mentor espiritual, agradeça ao Mestre Jesus, né? Envie vibrações de amor, vibrações positivas para os hospitais. Por quê? Porque o seu fluido vital, né, é o remédio eficaz que a espiritualidade retira dos irmãos encarnados para tratar os espíritos que estão precisando de ajuda, tá? Então, por isso é importante a conexão com seu mentor espiritual. Encerrando o Evangelho, a finalidade dele, né? Aí você me disse, terminei o Evangelho, e o que funciona nesse momento? Qual é a finalidade do Evangelho? A finalidade do Evangelho, meus irmãos, é unir as pessoas, é implantar aquele farol de luz naquele ambiente que muitas vezes, através da prece, do orar e vigiar, você começa a entender o reajuste que você passa com seus familiares em casa. O aprendizado diário que temos com os nossos irmãos todos os dias. Então, é através do Evangelho que você vai percebendo, né? Com as leituras do Evangelho, você vai entendendo este sofrimento. Por que que alguns sofrem mais que outros? Por que que sofremos tanto, enquanto que outras pessoas, muitas vezes, né, mais abastados de dinheiro, têm um emprego melhor, sofrem menos. Então, com a leitura do Evangelho, você vai entendendo todo esse mecanismo, tá bom? Finalizando, agradece a Deus, mas não deixe, né, de realizar semanalmente, no horário estabelecido. Se for na segunda-feira, às 20 horas, na semana seguinte você pode fazer na segunda-feira, às 20 horas. Nancy, chegou visita na minha casa no dia do Evangelho. Se for uma pessoa acessível, você convida para estar com você na mesa ou faça com que ela converse com outra pessoa enquanto você faz o Evangelho. Se for um caso que você não consiga fazer o Evangelho, você pode conversar com a espiritualidade e adiar para a próxima semana ou no dia seguinte você pode fazer. E se for conveniente mudar o horário do Evangelho, você pode mudar sem nenhum problema, ok? O mais importante é você realizar o Evangelho no lar. E aqui, para finalizar esse bloco, eu vou ler mais um trechinho de uma mensagem do Chico que ele diz que a caridade é um exercício espiritual, que quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Então, nesse momento que você está fazendo o Evangelho no lar, você está praticando a caridade, você está exercitando, né, essa caridade espiritual, está colocando em movimento os seus talentos. Através da sua mente, você vai mentalizar Jesus e vai enviar para essas pessoas energias curativas, energias salutares, irradiações de amor, para que todos eles possam, né, envolvidos neste sentimento, possam passar uma semana melhor do que a que passou anteriormente, ok? Então, para continuar aqui um trechinho do Evangelho, como eu já passei todo o roteiro e o passo a passo, como fazer e implantar o Evangelho no lar, eu vou ler um trechinho do capítulo 17, tá? Sede perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Veja bem, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade,
na sua maior pureza. Então, quando você pratica a lei de amor, de justiça e caridade com desinteresse, a espiritualidade começa a sintonizar com você, começa a se aproximar de você para lhe incentivar a dar prosseguimento, a fazer o bem, apenas orando pelos irmãos necessitados. No Livro dos Espíritos, bem na introdução, os Espíritos nos traz uma informação importante que eu quis colocar aqui para agregar valor ao nosso evangelho de hoje. Os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia pela natureza moral do ambiente em que são evocados. Veja bem, os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia pela natureza moral do ambiente em que são evocados. Veja bem, no momento que você está realizando o evangelho no lar em sua casa, que você mentaliza Jesus e suplica a ele enviar os seus benfeitores, eles vão observar a sua sintonia e você vai receber ao seu lado, em seu lar, ou em qualquer um outro ambiente, pode ser até num hospital, que você esteja lá lendo uma mensagem edificante para aquela pessoa que está doente. A espiritualidade benfazeja envia os mensageiros de Deus para estar com você naquele momento para ajudar outras pessoas, certo? E aqui eu tirei um trechinho do livro, do meu livro Autobiografia. Foi de uma visita fraterna que eu fiz ao Instituto Espírita do Amor, lá em Pratinha, Minas Gerais. Então, naquele momento que eu fui conhecer aquela obra do Júlio Carvalho, fui conhecer aquela obra daquelas pessoas, aquela obra maravilhosa daquele irmão que também faz a caridade, né, com muito amor, né, recebe multidões para escrever cartas consoladoras para consolar tantos corações dos aflitos, né? O que acontece? Eu recebi uma mensagem da mentora dele, dos mentores dele, Gabriela e Frederico, e eu tirei um trechinho da mensagem. Veja bem, essa mensagem está no meu livro Autobiografia. Caso você queira adquirir, você vai ler a mensagem completa quando você receber o livro. Então, veja bem, eu tirei um trecho da mensagem que eu psicografei, né, que foi um convite da equipe espiritual, onde eu recebi eles na minha sintonia e eles participaram do meu livro. Diz o seguinte: quando me refiro ao Cristo, este ser de luz e de espírito puro, que veio ao mundo com um propósito a seguir. Ele veio semear a paz e o amor entre nós. Veja bem, nesse momento, eu peço a todos vocês que estão aí assistindo essa live, como implantar o evangelho no lar. Quem chegou agora, depois você começa a assistir lá do comecinho, que você vai observar o quanto é importante você implantar o evangelho no lar para ajudar outras pessoas, ajudar você e a sua família, certo? E aqui eu continuo trabalhando, né? Esses irmãos que que sintonizam conosco, eles chegam para nos intuir, nos assistir, a ajudar tantos que ainda não perceberam, né? Não perceberam o quanto é importante a oração para ajudar o seu ente querido que está do outro lado, que partiu, né? Está na sua nova morada, para nos incentivar a orar por ele, para que ele possa buscar a sintonia de um médium. E quando ele estiver preparado, ele vem de livre e espontânea vontade a trazer notícia para o seu familiar na terra. Veja bem, no momento que eu estou aqui fazendo esse evangelho, a minha sala está lotada de irmãos que vieram assistir esse evangelho conosco. Apesar de ser poucas pessoas que estão assistindo esse evangelho hoje, mas aqui no meu recinto está lotada de espíritos que vieram para assistir o nosso evangelho. Lembrando que este evangelho hoje é uma maratona de evangelhos em homenagem ao meu aniversário. Eu tirei esta semana do meu aniversário para orar
por todas as pessoas, pelos seguidores, pelos familiares e por todos os espíritos que buscam a minha sintonia. É o meu presente para vocês. Então, na sexta-feira, eu vou estar aqui lendo cartas novas. Mas hoje, eu vou fazer a análise de uma carta. Uma carta que eu recebi de um irmão, de um filho, aliás, para uma mãe. E assim que eu terminar o evangelho, eu vou fazer a análise dessa carta para que vocês observem. Como disse um espírito amigo, o espiritismo é uma fonte inesgotável de conhecimentos. Através das cartas psicografadas, nós aprendemos muito com os espíritos que de lá para cá nos envia um conteúdo que nos ajuda e nos incentiva a nossa evolução espiritual aqui na Terra. Então, neste momento, eu quero deixar aqui para vocês, encerrando essa primeira parte do Evangelho. Não deixem de fazer o passo a passo. Teve dúvida? Volte lá o vídeo bem no comecinho, porque essa live vai ficar salva aqui. Depois eu vou salvar ela lá no canal no YouTube e vocês vão entender por que eu estou fazendo esse trabalho aqui hoje. Então vamos agradecer os espíritos amigos aqui neste momento, onde nós escolhemos o capítulo 17, Sede Perfeitos, onde nós falamos sobre o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele aproveita para orar e vigiar seus pensamentos, para implantar o evangelho no lar, para curar pessoas, para curar feridas profundas e para acalentar o coração de tantas pessoas que sofrem, muitas vezes dentro do seu próprio lar. Que Deus nos proteja. Meus irmãos, nós vamos fazer agora uma análise de uma carta. Essa carta foram as cartas do mês de dezembro. Essa carta é de um rapaz, um jovem que desencarnou, chamado Lucas, né? Deixa eu só ver aqui. Lucas, filho da senhora Alessandra. Então, eu quero deixar aqui também, gravado nesse vídeo, você que nos acompanha, se você já recebeu alguma carta do seu familiar, aproveita e deixa nos comentários desse vídeo se você gostaria que durante essa maratona aqui até sexta-feira, de ouvir a carta do seu ente querido sendo analisada, alguns parágrafos para que você entenda a quantidade de conhecimento e a evolução do seu familiar no mundo espiritual. Deixa a mensagem, Nancy, eu gostaria que você analisasse a carta do meu familiar que eu recebi. Não importa quanto tempo você recebeu, se tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, tá? Deixa a sua mensagem, né, nos comentários desse vídeo, assim que terminar, ou quando você assistir, que daí eu vou estar fazendo a análise da sua carta, ok? Mas a carta que vai ser analisada hoje é a carta do Lucas para a mamãe Alessandra. Foi uma das cartas de Natal. Num dos parágrafos, ele diz o seguinte: tem dias que é difícil segurar as lágrimas, mas seu filho venceu essas dificuldades com muita garra e o desejo de ficar bom em recuperar a minha alegria. Sofri e chorei, mas venci os desafios que a vida apresenta quando não conseguimos retornar para o nosso lar, como sempre aconteceu. Mas naquele dia não foi possível, aconteceu comigo. Veja bem. Por que que ele fala aqui? Ele está falando sobre a mãezinha dele, que tem dias que é muito difícil ela acordar pela manhã, tanto aqui como ele lá do outro lado. Acordar e não encontrar aquele ente querido. Aí ele diz que aquela alegria parece ter acabado.
mas que ele venceu as dificuldades. Ele melhorou para mais tarde receber a permissão para enviar essa carta maravilhosa que ele conseguiu escrever para ela. Num próximo parágrafo, ele diz o seguinte: desde quando dei notícias outro dia, para diminuir a dor do coração da mamãe, que eu percebi que ela ainda sofre muito com essa ferida que magoa constantemente. Veja bem, um dia eu estava ao vivo no canal, fazendo uma live, e aí eu dei um recado, né? Um recado que ele transmitiu na minha sintonia, e ela ficou muito feliz. Então, o que ele diz? Desde quando dei notícias, outro dia, para diminuir a dor do coração da mamãe, que eu percebi que ela ainda sofre muito com essa ferida, que magoa constantemente. Por quê? Porque toda vez que ela pensa nele, toda vez que ela pensa naquele filho, magoa sim, porque ela chora, ela sente falta, ela sente aquele vazio, e que é normal acontecer. Mas depois que ela lê essa carta, que ela recebeu essa carta, creio eu que ela esteja bem melhor hoje. E aqui, ele continua dizendo o seguinte: e sem saber como lidar com esse sentimento que transforma em choro, principalmente nos dias em que ela sente seu coração apertado, percebo que não consegue segurar as lágrimas de saudade. Justamente o que eu acabei de falar, entendeu? Então, é duro, é muito difícil para uma mãe vencer o luto. Por quê? Porque ele está ali profundamente, mas isso é aos poucos. Aos poucos você vai aproveitando essa oportunidade, lendo, relendo as cartas que você recebe, né, para entender e compreender que o seu ente querido, o seu familiar, passou o tempo determinado por Deus ao seu lado. No outro parágrafo, ele diz assim: saiba, meus pais e irmãos, que eu também passei pela mesma experiência e que também não esqueço hora nenhuma dessa voz gravada em minha consciência, vinda de meus pais. Então ele diz aqui que na hora do almoço ele lembrava da voz do pai dele e da mãe dele, né, chamando ele para o almoço, para tomar o café, para levantar para ir para a escola. O espírito, meus irmãos, ele não esquece de nenhum momento vivenciado com vocês aqui na Terra. Porém, isso só acontece depois que ele se adapta no mundo espiritual, porque quando ele chega lá do outro lado, a depender da forma que ele desencarnou, ele vai precisar passar um tempo em refazimento, às vezes vai ter que ir para um hospital, passar um bom tempo, né, passando por um bom tratamento, às vezes um tratamento longo. E é nesta hora que você tem que entender que tudo aquilo que ele vivenciou com você aqui na Terra, ao chegar do outro lado, quando ele estiver bem, vencendo aqueles obstáculos, vencendo a dificuldade de adaptar na sua nova morada, lá no seu ambiente, no seu novo ambiente, com aquelas pessoas, muitas vezes, como ele fala aqui, com a avó dele, né? Então, nesse momento, ele vai providenciar, contar parte da sua evolução do outro lado da vida. E é nesse momento que a sua ferida, junto com a dele, vai cicatrizando. Continuando, ele diz: são esses momentos que guardamos e que jamais esquecemos. Devagarzinho, irmos nos adaptando conforme vou aceitando o que não temos condições de reverter o que aconteceu no passado. Veja bem, nesse momento é importante aceitar os desígnios de Deus, porque esse irmão, o desencarne dele aconteceu por causa de um acidente automobilístico, né? Foi um acidente. Então, naquele momento, passa muita coisa pela cabeça. Mas isso a gente não vai entrar em detalhe aqui. O importante é o que ele trouxe de informação nesse momento. Aproveito para pedir perdão pela minha teimosia. Veja bem, ele percebeu o quanto ele foi teimoso, o quanto ele não deveria ter ido. Tudo isso, o espírito tem todo o direito de falar sobre isso quando ele está melhor, quando ele está equilibrado,
quando ele recebe a permissão de falar sobre o assunto como ele teve aqui. Aproveito para pedir perdão pela minha teimosia, pois eu gostava de viver a vida feliz. Eu queria, mãezinha, desfrutar da minha juventude. Só não contava com os perigos que rondavam meu corpo físico e que temos que observar. Às vezes o perigo está na nossa frente e a gente não enxerga. E às vezes o pai diz, a mãe fala, meu filho, não sai, não vai, fica em casa. Mas às vezes o dia era aquele. Tinha que acontecer naquele dia. E só quem sabe é Deus. Entendeu? Apesar dele falar tudo isso aqui, né? Creio eu que a mãe, quando ela estiver preparada, quando ela estiver, né, pensando no que aconteceu, ele está aqui contando, né? No próximo parágrafo ele diz: hoje, numa outra dimensão, venho agradecer mais uma vez por tudo que meus pais fizeram por mim. Peço falar para o papai e meus irmãos que eu não sofri tanto na hora do impacto. Apenas o meu corpo físico quem machucou e não resistiu. Esse foi o motivo de ter retornado, ainda jovem, para a casa de Deus, onde estou caminhando devagar para melhorar sempre e fazer a vontade dos amigos espirituais, que me ajuda a vencer a dor e a saudade de todos que deixei na terra. Então, o próprio Espírito vem falando que não faz aquilo que ele deseja. Ele precisa passar por todo esse processo. Quando ele recebe a permissão, ele não fala o que ele gostaria. Por quê? Porque existem regras. Porque neste momento aqui, meus irmãos, o Espírito está trazendo a evolução, o que ele passou, os espíritos amigos que estão cuidando dele, a oportunidade que ele teve de transmitir esse recado, essa alegria para a sua família na Terra. No outro parágrafo da carta ele diz: preciso terminar esta carta de grande importância para a nossa família e que representa para o seu filho Lucas minha eterna gratidão. E amor aos meus pais, irmãos e familiares, para falar que meus avós estão cuidando de mim. Veja bem, gente, neste momento que ele fala que os avós estão cuidando dele, é um alento para que a família aqui possa, cada vez mais, curar essa ferida profunda, cessar as dúvidas, né, que tinham anteriormente, para entender tudo o que aconteceu, que ele vem contando nesta carta. Continuando, ele diz, veja bem o que ele traz a respeito da avó dele. Foi um alívio reencontrá-los desde quando tive esse merecimento de estar com eles, que eu melhorei muito. Veja bem, depois que ele reencontrou os avós dele, ele melhorou muito. Mas por quê? Ele só pôde reencontrar os avós quando ele estava bem melhor, porque ele estava numa outra vibração. Lembra do filme Nosso Lar, que a mãe do André Luiz, lá no espírito, não pôde ir buscar e recebê-lo? Para se aproximar dele, ela teve que esperar ele melhorar. Ela veio de paragens mais altas, de outros mundos celestes, né? Aonde aquela luz iluminou aquele ambiente para que ela pudesse se aproximar dele para conversar com ele. Pois é, da mesma maneira aconteceu com ele aqui. É claro que não é o mesmo caso, mas é uma comparação. Por quê? Porque ele, quando chegou ao mundo espiritual, ele foi para o hospital se tratar, depois ele foi conhecer o ambiente, ele foi se refazer, né? Ele foi se adaptar na sua nova morada, aquelas manias, aqueles costumes, da parte física, do corpo físico, essa questão de trocar roupa, de amanhecer o dia, de ir para a escola, de fazer alguma coisa. Ele não tinha mais, né, esse ritual, né? Esse comportamento, ele ia ter que mudar. Agora, ele ia ter que focar, né, no refazimento do perispírito dele, para que ele pudesse reencontrar os familiares no além-túmulo, como aconteceu com os avós,
certo? E aqui ele diz: de estar com eles que eu melhorei muito. O colo da vovó representa para seu filho a paciência de aceitar o que eu precisava. Ela me falou sobre seu parto, mãezinha, que foi muito difícil. O seu crescimento com o seu nascimento com a tia Adriana, que mora distante da senhora e que passaram o tempo necessário juntas em seu ventre. Ela me contou que foi o maior presente recebê-los das mãos de Deus, um parto de gêmeas, para cuidar de vocês com amor. Veja bem, ele não esqueceu da tia. Por quê? Porque lá os avós dele contou para ele, tá? Sobre o parto que envolvia a mãe dele. Que a mãe dele é gêmea com outra irmã. Ela contou sobre o parto, que foi um parto difícil, e que na época que elas nasceram, né, há uns tantos anos atrás, né, na época dele, que ela nasceu, né, não tinha tantos cuidados como tem hoje. A modernidade, os hospitais bem equipados, não tinha. Talvez deve ter até nascido em casa, que a gente não sabe também, né? Mas olha que beleza que ela vem contando, né, esse tipo de comportamento que a própria avó trouxe esse detalhe aqui na carta dele. Então, é o que eu sempre falo, as cartas, meus irmãos, elas têm que ser lida, relida, analisada, cada parágrafo. É claro que às vezes você lê e não entende o que foi colocado na carta. Mas com a análise da carta que eu faço aqui para vocês, eu acho que dá para entender muito bem quem recebe essas cartas, tá? Entendeu? Pessoal, tem algumas pessoas lá, acho que no outro Instagram, em alguns lugares, mandando mensagem, tá? Perguntando onde tá sendo. Eu avisei todas as pessoas, coloquei o link em todas as minhas redes sociais, tá? Mas depois essas pessoas vão assistir o vídeo, ok? Então vamos lá. No próximo parágrafo, já no finalzinho da carta, ele diz o seguinte: mãezinha, treine muito. Eu vou lhe ajudar quando a senhora precisar. Imagina pensar que seu filho lutou, venceu e hoje recebeu a permissão para lhe ajudar do lado de cá, mais equilibrado e curado das feridas que um dia não foi possível reverter, vindo ao retorno para a casa de Deus. Veja bem, olha que notícia boa que ela recebe desse filho. Ela é espírita, é médium, né? Ela estudou na nossa sala e ela psicografa também, começou a psicografia, né? Então, é treino, estudo, comprometimento e responsabilidade. Aqui ele diz, treine muito. Eu vou lhe ajudar quando a senhora precisar. Veja bem, por que ele fala isso? Porque ele teve a permissão de estudar junto com ela. Não é para ele ajudar ela a escrever. Porque, na verdade, ela estuda antes de escrever. Então, ele está ali para aprender junto com a mãe dele, a evoluir espiritualmente, tanto ele como ela, tá? E aqui, no outro parágrafo, ele diz: veja bem, hoje estou ocupando um instrumento bem distante da nossa casa para falar ao seu coração o quanto tenho a agradecer pelo merecimento de ter sido o escolhido para lhe ajudar como um estagiário. Pessoal, você que é espírita, você que é médium, que estuda numa casa espírita, que está passando pela educação da mediunidade, os nossos entes queridos que estão do outro lado da vida, eles, quando estão prontos, preparados e que já sentem, né, essa necessidade, a própria equipe espiritual aproxima da sua sintonia os seus familiares para lhe ajudar. Quem é que diz que o seu mentor espiritual não é o seu avô, a sua avó que partiu? É claro que eles não vão se identificar por causa do seu nível, né, de equilíbrio emocional. Às vezes é seu pai, a sua mãe que partiu há muitos anos e que está na sua sintonia, aí ele traz um pseudônimo. Meu nome é José, é Maria, é o irmão João, é o irmão Francisco, é o irmão Ricardo. Então, assim, ele dá um pseudônimo para que você, né, não venha identificá-lo como sendo um familiar. Porque talvez você ainda não tenha
equilíbrio mediúnico e emocional para falar que o seu filho está te ajudando, está na sua sintonia, está ajudando a preparar outras pessoas para você escrever uma carta, uma mensagem, uma orientação espiritual, entendeu? Às vezes pode ser o seu avô, a sua avó, o seu pai, sua mãe, o seu bisavô, ou até mesmo um amigo conhecido que você conheceu de longa data, né? Que foi uma pessoa boa, que passou para o outro lado da vida e está buscando a sua sintonia para te ajudar. Ele pode se aproximar sim, mas ele pode se identificar como sendo um irmão amigo, um espírito amigo, porque a depender do seu nível de conhecimento e de compreensão e de equilíbrio mediúnico, talvez ainda não seja a hora de falar quem é esse irmão que está do seu lado, ok? Então, aqui ele continua dizendo o seguinte: por que ele fala que escolheu um instrumento distante? Eu não conheço essa família, porém eles me encontraram na internet. E a Alessandra, ela foi uma das alunas nossa na nossa sala virtual, onde eu ministro cursos, né, de educação mediúnica. Ela participou de um dos cursos nossos. Então, o que acontece? Nesse momento, né, tudo isso pode acontecer. Veja bem, tem uma de nossas alunas aqui também, a Giane, né? Nancy, verdade, quando fiz o curso, muitos anos atrás, nos preparamos para ver o mentor. E vi meu pai, fiquei surpresa. Pois é. Então, veja bem. Inclusive, a Giane, acho que poucos dias da mãe dela falecer, eu recebi uma carta do pai dela, né? E ela sempre está aí ativa nas nossas redes sociais. Veja bem, pessoal, quando você, né, acompanha as lives, acompanha os evangelhos, né? Mesmo que você não acompanhe ao vivo, mas que você assiste lá no nosso canal no YouTube, você pode assistir os evangelhos que estão lá, né? E esses evangelhos te ajudam, né, a esclarecer. E no momento que você está assistindo, aquele irmão amigo que está do seu lado, necessitando de ouvir o evangelho, ele vai assistir junto com você. A Neuraci também, que está aqui assistindo, muito bom, Neuraci, parabéns. Também fez o curso conosco, né? Uma médium também na região aí De que região é? Tá. Exatamente. O pai dela instruiu muito bem, né? Para que ela, nos derradeiro momento da mãe dela, né? Tomasse a atitude, tomasse uma iniciativa de forma diferente. E olha que eu não conheço essas pessoas. A Giane é da região de São Paulo. A Neuraci da região de Mato Grosso. Tem aqui a Jusce, que está aqui também, né? A Kátia, que já recebeu carta. Gente, esses comentários, eles não ficam aqui na live, tá? Depois vocês vão postar os comentários quando a live estiver salva. Lá nos comentários da live, posta os comentários para que o pessoal veja, né? Que vocês assistiram, que vocês também receberam carta. E se vocês que receberam carta, deixe o seu comentário. Se você quiser, né? Que num desses evangelhos, dessas maratonas até sexta-feira, eu venha fazer a análise da carta que você recebeu, coloca lá no comentário, mas não agora, tá? Depois que terminar a live. Nancy, eu gostaria que a minha carta fosse analisada durante o evangelho, né? Durante as maratonas do evangelho aqui no Instagram. E aí eu vou fazer, mas tem que deixar registrado lá. Aqui, tá, pessoal? Eu tô vendo, tá? Mas daí pode ser que eu não lembre, tá? Então a Kátia tá aqui falando sobre isso. A Kátia já recebeu carta. A Roberta Negreiros aqui também já recebeu carta da mãe dela, tá? Mas depois que terminar, a Valéria também. Inclusive, Valéria, eu já fiz numa das lives, eu fiz a análise da carta da sua mãe. É agora recente das cartas de Natal. E hoje, né, eu tô finalizando aqui a carta do Lucas, né? Que a Alessandra tinha pedido, Nancy, nas próximas lives, né, faça a análise da carta do meu filho. Então, hoje ela não está assistindo, depois ela assiste. Eu vou compartilhar essa live também lá no YouTube, para que outras pessoas também possam encontrá-la e assistir. Então, essa foi a análise da carta do Lucas, né? Inclusive, antes do Lucas escrever para a mãe dele, o mentor espiritual dela, da Alessandra, escreveu para ela. Então, trouxe muitas informações.
E essas informações, pessoal, elas são muito importantes, porque o nosso mentor, às vezes, ele conversa com a gente, ele explica tudo direitinho ali, mas a gente não presta atenção, né? Entendeu? Então, cada pessoa tem a mediunidade diferente. Tem aqui a Valéria, que já recebeu carta também. Tem a Jusce, que tá aqui nos acompanhando, né? Mas tá salva lá, Valéria. Tá salva lá no YouTube. Eu não sei qual foi o dia, tá? Mas tem lá salva nos evangelhos, né? Que eu já vinha fazendo anteriormente. Comecei a fazer análise das cartas de Natal. Acho que eu fiz só de umas 3 ou 4 cartas. São muitas cartas, tá, gente? Aos poucos eu vou fazendo, tá? Aos poucos eu vou fazendo a análise dessas cartas. Hoje eu fiz a do Lucas. Amanhã eu vou fazer de outra pessoa, tá? Isso, mas tudo bem, não tem problema não. Mas quando você puder, tá salvo lá tá salvo lá no canal. Então, Tânia, a Tânia já recebeu do filho dela. Então, vocês deixam, tá, gente? No final da live, quando tiver salva, lá nos comentários da live, você deixa lá, Nancy, analisa a minha carta num dos evangelhos, ok? Eu posso fazer análise da carta do seu filho, viu, Tânia? Tá? Do Igor, tá? Tá aqui na minha mente, me veio aqui agora. Igor. Então, pessoal, por que eu estou fazendo os evangelhos, né? Essa maratona de evangelho até sexta-feira aqui no Instagram. Daqui eu vou compartilhar lá no YouTube, tá? Eu não vou fazer no YouTube, eu vou fazer aqui. Por quê? Este espaço aqui no Instagram, eu quero que vocês continuem seguindo as outras páginas também, que lá eu vou fazer a divulgação. Porém, esse Instagram aqui é para fazer... Foi em janeiro. Esse Instagram aqui, ele foi... Eu preparei ele, tá, gente? Eu abri mais esse Instagram só para falar sobre a psicografia. As lives, para passar os recados, para ler carta, ler recado, para trazer o evangelho, tá? Então, vai ser só neste espaço. Continue seguindo as outras páginas, porque nas outras páginas eu vou estar divulgando o meu trabalho. Aqui a gente vai fazer as lives, aqui a gente vai conversar sobre o evangelho, aqui a gente vai fazer live compartilhada com vocês, tá? Eu vou conversar com vocês também. A gente está montando uma nova estrutura, tá? Então, por isso, agora ela começa dessa maneira. Eu falei para vocês que essa é a semana do meu aniversário e como presente, eu estou presenteando vocês com os evangelhos e as cartas, tá? Até sexta-feira. Então, pessoal, nós estamos retornando às atividades hoje, após um longo período entre o Natal e o Ano Novo, tá? Retornando agora no mês de fevereiro, mas as cartas mesmo, elas retornam em março. Porém, na sexta-feira, como presente de aniversário, eu vou estar lendo cartas novas aqui, tá? Eu gostaria que todos vocês seguissem todos os dias aqui, a gente tem um evangelho pequeno e depois tem a análise da carta, ok? O ano de 2022 foi um ano de muito trabalho, tá? Na sexta-feira e depois no início de março, viu, Kátia? Estamos retornando às atividades hoje, porém o ano de 2022 foi um ano de muito trabalho. O Natal foram muitas cartas também, tá? E eu tenho que conciliar entre casa, trabalho, muita coisa para poder fazer esse trabalho com vocês. Então, pessoal, inclusive, nesse retorno eu tô fazendo um novo projeto, uma nova programação, tá? Uma nova programação e eu gostaria de contar com a ajuda e a participação de vocês, tá? Por quê? Posteriormente, eu vou estar postando aí nas minhas redes sociais a nova agenda de como vai acontecer o trabalho, tá? Não vai mudar muita coisa, vai mudar para melhor. A gente está sempre analisando o melhor para que chegue ao alcance de mais pessoas, tá? Mas isso eu vou falar sobre esse assunto amanhã, tá? Então, continue assistindo as nossas lives lá no canal no YouTube. Deixe o seu comentário lá, se você gostou do vídeo, se você gostou daquela leitura, qual é a leitura que você gostaria de que fosse realizada lá num dos nossos vídeos sobre o Evangelho, tá? Eu fiz uma nova... No Evangelho de amanhã, pessoal, a gente vai falar sobre o amor, né? A gente vai falar sobre o capítulo 11, a lei de amor, amar ao próximo como a si mesmo.
Na terça-feira nós vamos falar sobre o perdão das ofensas. Então, cada dia a gente tem um tema. O tema de hoje foi sobre seres perfeito, tá? A partir de amanhã a gente tem um tema, eu vou já estar postando daqui a pouco o tema de amanhã, certo? Então, nesse momento, a intenção hoje foi motivar vocês a implantar o Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar, pessoal, ele vai ajudar o seu familiar a se aproximar da minha sintonia. Porque neste local aqui, neste canal, nesta página aqui que eu abri hoje, tá? A gente vai falar somente de cartas, tá? Porque quem vai seguir essa página aqui, quem vai estar participando disso aqui, tá? São pessoas que estão em busca de cartas. Então, para isso, vai ter que assistir os evangelhos, para preparar o seu ente querido, para que ele possa buscar a minha sintonia para escrever para vocês, tá? Lá no YouTube também e nas outras redes sociais também, tá? Aqui a gente vai estar ao vivo, porém nas outras eu vou estar divulgando, ok? Se você já segue a outra, continue. Lá no Telegram eu postei também para vocês, tá? Eu tô postando neste espaço aqui também, eu vou postar. Eu vou estar postando, viu, gente? Nesse espaço aqui, eu vou estar postando também a lista de contemplados. Porque muitas vezes a pessoa demora de entrar lá no Telegram e não vê a notificação. Então, eu vou estar postando aqui também no Telegram a lista dos contemplados, tá? E os vídeos vão estar lá no YouTube. Ok? As cartas serão lidas lá no YouTube. Porém, aqui eu vou estar dando recados, fazendo análise de carta e compartilhando com o YouTube que vocês vão assistir onde vocês quiserem, tá bom? Só não deixem de assistir, ok? Pessoal, não deixe de orar e vigiar. Vigie os pensamentos. Esteja com o pensamento elevado. Busque sintonizar com Jesus para que todos os dias da sua vida sejam regados na paz e harmonia com a sua família. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir e fique na paz do Mestre Jesus. Obrigada por mais esse encontro. Amanhã teremos mais um momento de prece aqui nesse nosso canal, nesse nosso evangelho. Até o nosso próximo encontro e fiquem na paz do Mestre Jesus.